O que é destaque desta edição? Governador assina novo decreto e amplia a suspensão de aulas para mais 14 cidades do Amazonas. Wilson Lima proíbe desembarque de 680 passageiros de transatlântico que chega hoje a Manaus. Procon autua a loja que assaltava consumidores vendendo máscaras cirúrgicas a R$100. Defensoria Pública recomenda que água e energia não sejam cortadas. Passageiros enfrentam fila no Eduardo Gomes para adiar viagens. Colômbia fecha a passagem de carros na fronteira entre Tabatinga e Letícia. Governo pedirá ao Congresso para reconhecer estado de calamidade pública. Brasil passa de 340 casos do coronavírus e registra a primeira morte. China autoriza teste em humanos de vacina contra coronavírus e os Estados Unidos já começaram a testar sua vacina em voluntários. Governador de Nevada manda fechar cassino de Las Vegas por um mês. Homem chega em casa e se depara com o namorado morto a facadas na Cidade de Deus. Bandido de 22 anos é morto por pistoleiro fantasma durante tentativa de assalto no Jorge Teixeira. É o Jornal da Manhã que começa agora. Previsão do tempo. Manaus amanhece de tempo instável, com chuvas localizadas dentro da previsão do clima-tempo de 20 milímetros de precipitação pluviométrica. A temperatura, que é de 25 graus, será máxima de 31 graus Celsius. A umidade do ar é de 93%. Os ventos estão calmos, com 3 km/h de velocidade. É quarta-feira, 18 de março. 77 dias do ano e faltam 289 para terminar 2020. Dia dos Santos Cirilo e Alexandre de Jerusalém e de Eduardo Mártir. Também é o Dia Nacional da Imigração Judaica. Depois de subir mais 3 centímetros, o nível do Rio Negro em relação ao mar estava ontem em 24 metros e 80 centímetros. Já havia enchido até ontem 6 metros e 74 centímetros. Para quem vai viajar, o aeroporto Eduardo Gomes opera normalmente. O militar de Ponta Pelada também está aberto para pousos e decolagens. Fatos que marcaram a história. Em 37, o Senado romano anula o testamento de Tibério e proclama Calígula como imperador. 1981 entra em vigor o Tratado de Montevideo, que institucionaliza a Associação Latino-Americana de Integração. 1989, em São Paulo, é inaugurado o Memorial da América Latina, um projeto arquitetônico de Oscar Niemeyer, com o conceito e o projeto cultural desenvolvido pelo antropólogo Darcy Ribeiro. 2015, o Museu Nacional do Bardo, na Tunísia, é atacado por homens armados. 23 pessoas, quase todas turistas, são mortas e pelo menos 50 outras pessoas ficam feridas. Agora 5h50 em Manaus. Local. Sejam bem-vindos ao Jornal da Manhã. Bom dia, Eduardo. Bom dia, Paulo. Bom dia, o sonoplasta Itamar Jardina. Soltar papagaio ou empinar pipa é uma atividade considerada patrimônio cultural e imaterial aqui em Manaus. Mas a brincadeira pode trazer sérias consequências se praticada em locais inadequados ou com o uso de preparos como o cerol, que podem causar lesões graves. A prática pode ocasionar crimes como lesões corporais e, se a vítima vier a falecer, será tipificada como homicídio culposo, quando não havia intenção ou não se queria o resultado. Alerta o delegado João Neto, titular da 10ª DIP, localizado no bairro do Alvorada. De acordo com João Neto, é preciso que os pais e responsáveis orientem a brincadeira. Comerciantes que estiverem comercializando o cerol podem ser multados em até R$2.000, além de ter o material recolhido. Menores de idade flagrados utilizando o cerol podem responder pelo artigo 132 do Código Penal por colocar a vida de outra pessoa em risco. Caso haja danos à pessoa, ao patrimônio público ou à propriedade privada, uma multa de R$544 será aplicada aos responsáveis pelo adolescente. É uma prática perigosa e que precisa ser banida. E empinar papagaio só em locais que sejam amplos, onde não passem pessoas, pedestres, principalmente motociclistas, para evitar acidentes graves. Muita gente já morreu. A Polícia Civil do Amazonas suspendeu a partir de ontem, pelo prazo de 15 dias, o atendimento presencial para o registro de boletins de ocorrência nos distritos integrados de polícia e delegacias especializadas. As medidas são em prevenção ao novo coronavírus. A partir de agora, os procedimentos não emergenciais devem ser feitos por meio da plataforma Delegacia Interativa. A portaria foi assinada pela delegada-geral Emília Ferraz. No centro de Manaus já se vê os reflexos do novo coronavírus no comércio varejista
lojista. Segundo os lojistas, o número de compradores diminuiu de maneira drástica nos primeiros dias desta semana. Em outros segmentos não é diferente, com muita gente evitando inclusive em ir aos shoppings. As feiras de produtos regionais promovidas pelo governo do estado ficarão suspensas pelos próximos 15 dias a partir desta quarta-feira. 5:53 em Manaus. Alberto Pellegrini está nas ruas da cidade. Bom dia, Pellegrini. Bom dia Paulo Guerra, bom dia Eduardo Silva, bom dia Itamar Jardina e bom dia você, amigo ouvinte do Jornal da Manhã. Pellegrini, hoje é o aniversário da Micaela, hein? Ela é itacoatiarense e é da equipe de planejamento da CEINFRA, está aniversariando hoje, recebendo parabenizações de todos os colegas lá do planejamento da CEINFRA, Pellegrini, e nós também, não é, Alberto? Ah, sem dúvida nenhuma. Micaele, para você, para todos os seus companheiros aí de trabalho, para sua família, um ótimo dia, e para você, feliz aniversário, muitos anos de vida e muita festa, né, Paulo? Tem que comemorar assim, né? Hoje já de uma maneira diferente aí devido à situação que passamos aí devido ao coronavírus, mas dá sim para celebrar a vida no dia de hoje. Parabéns aí e parabéns a todos os moradores aí do município de Itacoatiara. Pois é, a recomendação inclusive, Pellegrini, quanto aos sepultamentos, para que não vá muita gente aos sepultamentos, aos velórios, não é, Pellegrini? Até isso, né, Paulo? Eu acompanhava ontem, já tem estado aí que já limitou aí o número de 10 pessoas, 2 metros de distância de um para o outro, até mesmo as celebrações fúnebres estão aí, né, Paulo, com diferencial agora devido aí a essa pandemia que vivemos. Pois é, Pellegrini, calcular esses 2 metros é que é meio difícil, mas tudo bem. Mas leva uma fita métrica lá e coloca, ver se está 2 metros para ver como é que fica. Afasta aí, tu tá 10 centímetros a mais aí, ficar pra lá. A pessoa posso. Pois é, Pellegrini, para os socorros da cidade, como é que foi essa madrugada? Movimentação, Paulo Guerra, até que considerada tranquila, Paulo, assim como em toda a cidade, a situação de muita tranquilidade, de pouca movimentação, e assim foi também no pronto-socorro 28 de agosto. Tivemos sim alguns eventos, a grande maioria por agressão física, no pronto-socorro João Lúcio, aliás, onde estamos chegando nesse momento, daqui a pouco vamos pegar os números, e no pronto-socorro Platão Araújo, Paulo, aí sim, movimentação também um pouquinho mais agitada, mas a gente já sente que começa a ficar com a movimentação menor, até mesmo, Paulo, por parte de pessoas que ficam ali ao entorno do pronto-socorro, como vendedores, como as pessoas que vão ali ficam ali para fazer visita e outros para fazer a companhia, né, da pessoa que estiver doente. Essa movimentação também caiu muito nos pronto-socorros da cidade. Pellegrini, e um homem chegou em casa e ficou espavorido. O seu namorado estava morto a golpes de faca. Imagine que foi na Cidade de Deus. Pois é, Paulo Guerra, isso lá na rua Cidade de Deus, lá na Cidade de Deus, como você bem colocou, na rua São Bernardo. E o detalhe, Paulo Guerra e ouvinte do Jornal da Manhã, que o assassinato aí do Carlos César Machado Ferreira foi por golpe de faca, e segundo as primeiras informações, o vizinho da vítima pode ter sido o autor do crime. Pois é, Pellegrini, não se sabe ainda a motivação, se foi o caso, não é? Pois é, não se sabe ainda, mas tem característica, Paulo Guerra, também, né? A polícia está apurando, de latrocínio, já que a televisão aí, uma televisão grande que tinha na sala da vítima, também foi levada. Ele tem um vizinho que tem várias passagem pela polícia. Esse vizinho já havia feito alguns boletins de ocorrência, né? A vítima já tinha denunciado que roubava muito as lâmpadas do pátio da casa dele. Então tem também aí as câmeras de segurança das casas vizinhas que vão aí, com certeza, ajudar a elucidar esse crime. Pois é, o namorado dele chegou e ia levá-lo para malhar, não é, Pellegrini, na academia? Né, que a pessoa que morreu, Paulo Carlos, ele tinha passado por um problema de saúde, teve um AVC alguns dias atrás, e todos os dias, né, o namorado passava para ir buscá-lo para os dois irem juntos à academia. Só que ontem ele ligou a primeira vez, a segunda, a terceira, e nada do Carlos atender. Ele foi até o local e quando chegou se deparou com a triste cena, com a cena macabra, já que o Carlos César Machado Ferreira estava morto com vários golpes de faca. Ainda bem que apareceu um pistoleiro fantasma. Um bandido de 22 anos colocou em polvorosa, deixou em pânico uma família, tentou assaltá-la e acabou morto, não é, Pellegrini?
Acabou morto, Paulo. O bandido Jonathan Oliveira, de 22 anos, foi morto a tiros, Paulo, lá na rua 28, no bairro Jorge Teixeira. E como você colocou muito bem, ele estava lá para roubar, Paulo. Estava roubando, estava assaltando, numa troca de tiros, acabou aí baleando uma senhora e foi atingido pelo pistoleiro fantasma. O homem que chegou, viu que ele estava assaltando, viu que ele estava roubando e atirou várias vezes no bandido, que acabou morrendo, Paulo Guerra. Peregrino, até daqui a pouco. Quando voltaremos, Paulo Guerra e ouvinte do Jornal da Manhã, com essas e outras informações, dizendo, Paulo Guerra, que a movimentação na cidade, em relação ao trânsito nesse momento, é muito tranquila. Terminais da cidade, até parece assim que nós estamos num dia de sábado, bem pouca movimentação, Paulo, dentro dos terminais, não temos aí presença de estudantes, trânsito tranquilo também nesse momento e tempo muito nublado. Aqui nessa área, Paulo, da Avenida Grande Circular, proximidade do Pronto-Socorro Platão Araújo, tá aparecendo assim que pode chover a qualquer momento. Pois é, já choveu, Peregrino, durante a madrugada em áreas isoladas da cidade, e a meteorologia está prevendo mais 20 milímetros de precipitação pluviométrica, também conhecida como chuva. Daqui a pouco voltaremos com essas e outras informações, Paulo. 5h58 em Manaus. Ontem o ouvinte José Klinger, lá de Iranduba, reclamava a falta de transporte. Nós acionamos, pedimos que fosse dada uma resposta. E J. Rai. Bom dia, Paulo Guerra, Eduardo Silva, Alberto Pellegrini e demais colegas aí do estúdio, sobre a reclamação feita ontem através do aplicativo Mano pelo nosso ouvinte, o José Klinger, aqui de Iranduba, a respeito do transporte escolar que, segundo ele, não estaria indo buscar os alunos nos ramais. Eu conversei com o prefeito Francisco Gomes e com o secretário de Educação, Hamilton Gadelha. Ouçam o que eles disseram. Já estamos com o transporte escolar todo ele já funcionando. Se tem alguma coisa que está acontecendo, nós não sabemos. Se for da educação de Iranduba, com certeza nós vamos tomar mais providência imediatamente. Como o prefeito acabou de falar, primeiro nós temos que saber, será que é da rede municipal? Será que não é da rede estadual? É bom informar para o povo que a licitação ela foi suspensa por decisão judicial por 10 dias mais ou menos. Devido à burocracia, o tempo resulta em 20 dias, 25 dias. Então houve esse problema, mas foi alguém que pensava diferente e a justiça deu uma liminar suspendendo um processo licitatório. A prefeitura recorreu dessa decisão, houve aí uma perda de tempo e foi retomada depois a licitação, mas que agora já está tudo ok. Se houver algum problema, eu peço desculpa e vamos buscar corrigir isso daí. E a prefeitura de Iranduba suspendeu também as aulas por 15 dias. O prefeito de Iranduba, Francisco Gomes, e o secretário de Educação, Hamilton Gadelha, anunciaram na tarde de ontem a interrupção das aulas nas 62 escolas da rede pública municipal pelo prazo de 15 dias. A medida foi tomada em comum acordo com o Conselho Municipal de Educação e órgãos afins e também com a Câmara de Vereadores, que dedicou todo o grande expediente da sessão plenária de ontem à discussão sobre o novo coronavírus, com as presenças dos secretários de Saúde, Leandro Souza, e de Educação, Hamilton Gadelha. O presidente da Comissão de Educação da Casa, vereador e professor Edson Nicásio, considerou prudente a medida em razão da proximidade de Iranduba com a capital. Os nossos professores aqui, um total de 30%, ou moram lá e lecionam aqui, ou moram aqui e lecionam lá. E às vezes lecionam nas duas escolas, tanto uma na capital quanto uma escola aqui no nosso município. Então nós temos que tomar realmente essa medida protetiva. No decreto de situação de emergência datado de ontem, além de interromper as aulas por 15 dias, o prefeito de Iranduba também suspendeu a realização de eventos de quaisquer naturezas que provoquem aglomeração de pessoas. Nós vamos tentar evitar, porque nós não podemos contaminar as pessoas, porque onde tem muita gente, geralmente pode alguém estar contaminado e contaminar quem está lá também presente. Segundo o secretário municipal de Educação, Hamilton Gadelha, 60% dos 12.500 alunos da rede municipal e 40% dos mais de 2.000 servidores do setor estão com gripe por causa do inverno amazônico. Por isso, segundo ele, a suspensão das aulas é justificável. Imagina esse volume gigantesco
que representa cerca de quase 50% das pessoas que estão vulneráveis em área de risco, se reunindo, estudando. Então isso é muito grave. Hoje o prefeito tomou de forma muito consciente essa decisão de determinar as suspensões da aula para se recolherem e a gente tomar as medidas necessárias preventivas para que esse vírus não chegue até o nosso município. E falando em Manaus, aqui no centro, conhecido centro da cidade, se vê os reflexos do novo coronavírus no comércio varejista. Segundo os lojistas, o número de compradores diminuiu de maneira drástica nos primeiros dias desta semana. Em outros segmentos não é diferente, com muita gente evitando inclusive em ir aos shoppings. As feiras de produtos regionais promovidas pelo governo do estado também ficaram suspensas pelos próximos 15 dias a partir desta quarta-feira. Passageiros enfrentaram fila no saguão do aeroporto Eduardo Gomes na tarde desta terça-feira em busca de informações sobre reembolso ou cancelamento de passagens em razão da pandemia do coronavírus. O Instituto Estadual de Defesa do Consumidor, o PROCON, autuou uma loja especializada em artigos para profissionais de saúde após constatar aumento de 628,9% no preço das máscaras cirúrgicas, um roubo. O item era vendido por R$15,90, mas nesta terça-feira fiscais do PROCON constataram a comercialização do produto por R$100. Estão aproveitando o coronavírus. A loja fica na Avenida Álvaro Maia, no bairro Praça 14. A autuação ocorreu após denúncias enviadas pelas redes sociais do órgão. No local, os fiscais também foram informados de que não há mais álcool em gel nos estoques. Foi emitido um auto de constatação. A empresa terá 10 dias corridos para apresentar a justificativa junto ao PROCON e, caso não faça, poderá ser multado. Temos informações agora da Princesinha dos Solimões, José Alberto Zegdeg. Muito bem, Paulo Guerra. Secretaria de Educação do município paralisa as aulas da rede municipal de ensino por 18 dias. Depois da reunião com a equipe da Secretaria de Saúde do município na última segunda-feira, o prefeito Beto D'Angelo reuniu também com a equipe da Secretaria de Educação e, por meio de uma portaria, decidiu paralisar as aulas por 18 dias em todo o município. A decisão tem como objetivo a prevenção quanto a uma possível expansão do novo coronavírus, tendo como base o manual de orientação do Ministério da Saúde. A paralisação terá início amanhã, dia 19 de março, e se estenderá até o dia 6 de abril de 2020. O secretário municipal de Educação, professor Raimundo Conde, dá mais detalhes. É importante nesse momento todos nós juntarmos forças, governo, prefeitura e comunidade em geral para a prevenção e combate da doença. E a Secretaria de Educação, tendo em vista a pandemia do novo coronavírus, o caso confirmado na capital, está adotando medidas de prevenção para proteger a comunidade escolar. Fizemos uma reunião com gestores, juntamente com a coordenadora da Vigilância em Saúde, Glauciane, e a coordenadora do programa de imunização, a enfermeira Jomara, para tratarem do plano de contingência para a prevenção do novo coronavírus e da síndrome gripais, principalmente neste período chuvoso. Estamos baixando uma portaria de paralisação das aulas por 18 dias, torno das atividades normais no dia 6 de abril de 2020. Agradeço ao prefeito que se sensibilizou e determinou a paralisação das aulas. Ele disse ainda que também conversou com representantes de entidades religiosas para a tomada de algumas medidas que evitem a proliferação da doença em meio à população dentro do município. Para isso, uma reunião está marcada para hoje, a partir das 9 horas, na sede da Igreja Assembleia de Deus, onde serão membros das igrejas católicas e evangélicas para traçar alguns planos de prevenção. Bem, Paulo, por decisão do governador Wilson Lima, as aulas também serão paralisadas por 15 dias nas escolas estaduais aqui em Manacapuru e toda a região metropolitana. Já a Câmara Municipal de Manacapuru divulgou uma nota dizendo que estão suspensas por 30 dias todas as reuniões coletivas com sessões solenes e audiências públicas. Quanto às sessões ordinárias, as mesmas serão mantidas, mas acontecerão somente às terças-feiras e sem a participação do público. A nota diz ainda que fica suspenso também os atendimentos nos gabinetes. De Manacapuru, Zegdeg para o Jornal da Manhã. 6 horas 10 minutos em Manaus.
O funcionamento das 8 unidades de pronto atendimento ao cidadão PACs em Manaus será suspenso pelos próximos 15 dias a partir desta quarta-feira. Nesse período, os atendimentos ocorrerão em domicílio por meio de agendamento telefônico apenas para casos de extrema necessidade. O objetivo é evitar a disseminação do novo coronavírus. 6h10 em Manaus. Queremos mandar um bom dia para o pastor Simonides, que está acompanhando o Jornal da Manhã lá em Tóquio, no Japão. Itacoatiara viveu o maior caos na área da saúde no último final de semana, denunciou Cabo Maciel. O deputado denunciou a falta de ambulância para fazer a remoção dos pacientes para os prontos socorros de Manaus e cobrou providência do prefeito Antônio Peixoto. O Jornal da Manhã abre espaço para que a direção do Hospital de Itacoatiara ou o próprio prefeito possam explicar essa situação. O deputado Sinésio Campos, do PT do Amazonas, da condição de presidente do Parlamento Amazônico, que congrega as Assembleias Legislativas de 9 estados da região norte, determinou o adiamento temporário da 14ª reunião ampliada do colegiado de deputados, que seria realizada no dia 26 de março na sede da Assembleia Legislativa do Estado do Amapá. A primeira decisão dos magistrados do Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas anulou por unanimidade a sentença de cassação do grupo de vereadores da Câmara Municipal de Manaus. Os parlamentares Bentes Papinha, Cláudio Proença, Fred Mota e Mirti Salles eram acusados de ter sido fraudulentamente beneficiados pelo descumprimento da cota de gênero feminino do Partido Liberal nas eleições de 2016. A decisão favorável na ação de investigação judicial eleitoral é apenas uma das tramitações do Tribunal Regional Eleitoral que apresentam riscos aos mandatos dos vereadores previstos para encerramento no mês de dezembro. Uma ação de impugnação de mandato eletivo está prevista para ser julgada na sexta-feira. Um projeto de lei trata sobre a quitação de faturas em atraso no ato da interrupção dos serviços de água e energia elétrica. O projeto garante ao consumidor inadimplente a oferta da possibilidade de pagamento por meio de cartão de crédito e débito das faturas em atraso. A autoria da propositura é do deputado Roberto Cidade, do PV, e da doutora Maiara Pinheiro, do Progressistas. A Secretaria de Estado do Meio Ambiente suspendeu a partir de ontem as visitações em unidades de conservação estaduais no Amazonas. A medida faz parte das ações de prevenção e combate do governo do Amazonas para conter a propagação do novo coronavírus, o Covid-19, no estado e preservar a saúde, sobretudo das populações tradicionais. Além das visitas, foram suspensas as emissões de autorização para eventos, filmagens e pesquisas nas 42 unidades gerenciadas pela SEMA, entre elas o Parque Sumaúma, por prazo indeterminado. Todas as autorizações previamente expedidas estão revogadas desde ontem. O secretário de Estado do Meio Ambiente, Eduardo Taveira, disse que o órgão tem uma agenda extensa de trabalhos realizados no interior do estado, que a partir de agora está temporariamente suspensa. As medidas que a SEMA adotou seguem o decreto do governador Wilson Lima para conter o avanço do novo coronavírus aqui no estado. E a Secretaria de Meio Ambiente tem uma ação grande no interior do estado, em especial nas unidades de conservação, e a gente quer evitar o contágio de pessoas que possam estar contaminadas, mesmo as assintomáticas, e também a movimentação de pesquisadores, de pessoas de outros países que, em geral, utilizam essas áreas para fazer pesquisa científica, monitoramento, todo um trabalho relacionado ao desenvolvimento sustentável, conservação ambiental. Então, é oportuno no momento que a gente está passando tomar essas ações e, como eu falei antes, tudo para que a gente possa evitar, em especial, disseminar no interior do estado, nas comunidades ribeirinhas, a possibilidade de propagação do coronavírus. 6h14. A Colômbia fechou na madrugada de ontem a passagem de carros entre a fronteira do município de Tabatinga, no Amazonas, e a cidade colombiana de Letícia. A região é monitorada pela Polícia Nacional da Colômbia, agentes de imigração e o Exército. Um dos oficiais na barreira informou que a restrição deve se estender até o dia 30 de maio. Mesmo com mudanças, brasileiros têm permissão de atravessar a fronteira a pé e deixar os veículos estacionados no lado amazonense da barreira. As defensorias públicas de primeira instância de atendimento ao consumidor e também da segunda recomendaram às concessionárias dos serviços de água e energia elétrica que o fornecimento não seja interrompido em caso de inadimplemento do consumidor, enquanto perdurar o estado de
pandemia decorrente do Covid-19 e o coronavírus. Os ofícios com as recomendações foram encaminhadas às empresas nesta terça-feira e pedem ainda que sejam buscados pelos meios menos severos para a cobrança. A Defensoria esclarece, no entanto, que não se trata de um pedido de anistia para os débitos, mas que estes sejam cobrados posteriormente. Com 133 leitos de unidade de terapia intensiva instalados, a rede hospitalar do Amazonas tem capacidade para absorver pacientes com sintomas graves do novo coronavírus, o Covid-19, e pode aumentar se houver necessidade. Desses leitos, 363 são da rede estadual. O restante é da rede privada do Hospital das Forças Armadas e do Hospital Universitário Getúlio Vargas, que é uma unidade federal. Conforme o plano de contingência para o enfrentamento ao Covid-19 no Amazonas, o Hospital e Pronto-Socorro Delfina Aziz, na Zona Norte, é a unidade de referência para a internação de casos graves do novo vírus. A unidade possui hoje 50 leitos de UTI instalados com a possibilidade de ampliação conforme a necessidade. Até o momento não há nenhuma pessoa internada. A ideia é que, se houver explosão de casos graves, os pacientes hoje internados no Delfina Aziz serão transferidos para outras unidades, inclusive da rede privada, deixando o hospital exclusivo para os casos graves de Covid-19. O governador Wilson Lima determinou que passageiros e tripulantes de um navio turístico da Alemanha com 680 pessoas a bordo não poderão desembarcar aqui em Manaus. A determinação entra como uma das medidas do governo de prevenção ao coronavírus. A minha determinação é que ninguém vai descer em solo amazonense. Em condições normais, são muito bem-vindos. Mas diante dessa pandemia do coronavírus, não podemos colocar a nossa população em risco, informou o governador em uma postagem em rede social. De acordo com o Amazonas Tour, o navio que chega nesta quarta-feira é o Amera, que está com 680 pessoas a bordo, entre tripulação e turistas, e navegando há 20 dias, sem nenhum caso da doença ou suspeita. Dessas 680 pessoas, 230 partiriam no dia seguinte de avião para a Alemanha em voo charter. Ainda segundo Wilson Lima, a embarcação deve apenas parar em um porto para abastecer e deve voltar para o país de origem. O Amazonas teve a confirmação nesta terça-feira do segundo caso do novo coronavírus. Trata-se do vice-reitor da Universidade Federal do Amazonas, UFAM, o médico Jacó Cohen. A instituição confirmou que ele testou positivo no dia 16 de março, depois de retornar de uma viagem a São Paulo com os sintomas leves da doença. O segundo caso no Amazonas deve ser contabilizado oficialmente somente nesta quarta-feira. O número de casos suspeitos chegou a 33 em todo o estado, segundo a Fundação de Vigilância em Saúde. 6:18. O governador Wilson Lima assinou ontem novo decreto com medidas complementares para o enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do novo coronavírus. Entre as medidas está a suspensão das aulas na rede estadual por 15 dias nos municípios da região metropolitana de Manaus, Parintins e Tabatinga. Com o decreto estão suspensas por 15 dias as aulas nas escolas da rede estadual dos municípios de Iranduba, Novo Airão, Carilho da Várzea, Rio Preto da Eva, Itacoatiara, Presidente Figueiredo, Manacapuru, Careiro Castanho, Altazes, Silves, Itapiranga e Manaquiri, que integram a região metropolitana de Manaus, em razão da proximidade com a capital, onde as aulas também foram suspensas pelo mesmo prazo. As escolas estaduais de Tabatinga, por estarem em região de fronteira, e de Parintins, segunda maior cidade do Amazonas, e que recebe turistas de outros países, também estão suspensas por 15 dias. No decreto estão suspensos também pelo prazo de 15 dias os eventos e atividades com a presença de público acima de 100 pessoas, ainda que previamente autorizados, tais como eventos desportivos, circos, shows, salões de festas, casas de festas, feiras, eventos científicos, passeatas e outros. Polícia. 6:23 em Manaus. Ainda há pouco falamos aqui sobre a prática perigosa de soltar papagaios ou empinar pipa. É uma atividade considerada que é patrimônio cultural e imaterial em Manaus, mas muito perigosa. Essa brincadeira pode trazer sérias consequências se praticada em locais inadequados ou com uso de preparos como o cerol, que podem causar lesões graves. Imediatamente a repercussão. Os moradores do bairro da Glória estão, por exemplo, aqui falando que não se pode mais caminhar. Muitos vândalos soltando pipa, pondo em risco a vida das pessoas. Peregrini, lá em Toyama, no Japão, quem está acompanhando através do aplicativo Humano e vai ouvi-lo agora é o pastor Simonides. Peregrini.
Alô, pastor, aquele abraço, pastor, obrigado pela audiência aí no Japão, muito obrigado mesmo pela audiência. Paulo Guerra, então vamos dando continuidade ao nosso noticiário policial? Então vamos sim, Paulo Guerra, vamos sim, ouvinte do Jornal da Manhã. Pronto socorro, 28 de agosto, movimentação tranquila durante toda a noite e madrugada. Apenas uma pessoa deu entrada vítima de agressão física, um outro homem deu entrada vítima de atropelamento. Um plantão realmente dos mais tranquilos no pronto socorro 28 de agosto. Já no pronto socorro João Lúcio, no gigante da zona leste da cidade, um homem deu entrada vítima de atropelamento. Ele foi atropelado por uma moto. Isso aconteceu no cruzamento da Avenida Mirra com a Avenida Itaúba, no coração do bairro Jorge Teixeira. Ele ficou com algumas escoriações pelo corpo e foi levado ao pronto-socorro Platão Araújo, onde foi muito bem atendido pela equipe dos Anjos da Vida do pronto-socorro Platão Araújo. Médicos, enfermeiros e técnicos de enfermagem agiram rápido e salvaram a vida deste homem que estava com alguns hematomas, inclusive uma batida séria na cabeça. Olha a faca, olha a morte! Uma facada na perna. Um rapaz de 22 anos de idade foi atingido com um golpe de faca na coxa. Isso aconteceu, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, na invasão das proximidades do bairro Antônio Aleixo. Não se sabe ainda quem foi que desferiu o golpe. Segundo esse homem, ele teve uma discussão por causa de jogo de sinuca. Ele nem conhecia o cara. Daí começaram uma discussão e levou, depois da discussão, começou a se acalorar, virou via de fato e ele acabou levando uma facada na coxa e deu entrada com essa furada na perna lá no pronto-socorro Platão Araújo. Platão Araújo que recebeu também um homem vítima de agressão física. As informações dão conta de que ele apanhou de dois homens o pegaram e deram-lhe uma verdadeira pisa. O motivo pelo qual ele levou essas pancadas ainda não foi revelado. Ele disse: por que tu apanhou? Não sei. Porque tu apanhou, não sabe, no fundo ele sabe. Pegou uma pisa e ninguém toma uma pisa de graça. De polícia. O Guerra e ouvinte do Jornal da Manhã. A Rocan, mais uma vez nas ruas da cidade, tirando bandidos de circulação, apreendendo droga, e ontem à noite não foi diferente. Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, a Rocan prende um infrator com armas. Paulo Guerra, ele estava armado, estava em sua posse com arma de grosso calibre, e a Rocan chegou junto e conseguiu prender esse bandido. Ele estava pronto para cometer assaltos, estava pronto para aprontar, para fazer assaltos, arrastão, só que a Rocan chegou junto e tirou o bandido de circulação. A Rocan da viatura 2004, à noite de ontem, conseguiu prender esse bandido. Isso aí, essa ocorrência chegou através do WhatsApp da Rocan. Anote o zap da Rocan. Você pode fazer qualquer tipo de denúncia, pode denunciar tráfico de droga, roubo, saber se tem alguém, se qualquer tipo de ocorrência policial. É só passar o zap para a Rocan. Atenção para o número 99280 7574, 99280 7574. Esse é o zap da gloriosa Rocan. E mais de polícia, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, muita movimentação nas ruas da cidade, blitz sendo realizada, muitas blitz em toda a cidade de Manaus. É o Coronel Ayrton Norte, comandante-geral da Polícia Militar, com a tropa na rua, e com isso a diminuição na criminalidade já é notória na cidade. Grande Coronel Ayrton Norte e toda a Polícia Militar, todas os sicões aí agindo de maneira brava, tirando bandidos de circulação. É agora!
As notícias do Instituto Médico Legal. Saiba agora quem foi para a pedra nas últimas horas da cidade. E atenção, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, atenção. Um bandido morreu após atingir a bala, após atirar numa senhora, após roubar uma residência. Ele estava em plena ação, estava roubando, estava assaltando, estava fazendo uma desgraça. Ele, o bandido de 22 anos, foi morto a tiros. Tudo aconteceu, Paulo Guerra e ouvinte do Jornal da Manhã, na rua 28, no bairro Jorge Teixeira. Segundo a polícia, o Jonathan, o bandido, teria tentado assaltar uma residência. Estava lá tentando entrar quando acabou sendo assassinado a tiros. Ele foi atingido a bala pelo pistoleiro fantasma, o super-herói amazonense. O pistoleiro sempre chega na hora que tem bandido agindo. Ele viu a situação e atirou dois balaços no peito do bandido, que não resistiu aos ferimentos e morreu. O passarinho da morte. O passarinho da morte canta alto, o passarinho da morte canta bonito, o passarinho da morte canta com gosto quando é um bandido que morre. Vem de novo, passarinho, canta alegre pro bandido, canta. Pega! O bandido partiu desta para pior. Antes de ir, por pouco ele não mata uma senhora, ela foi atingida a bala. O pistoleiro fantasma fugiu do local andando. Um andar metido, sabe aquele andar de criança? Saiu todo mitidão. O pistoleiro fantasma que matou o bandido não foi identificado. Paulo Guerra e ouvinte do Jornal da Manhã, outra morte. Mais uma pessoa morreu assassinada. E dessa vez, Paulo Guerra, um fato lamentável, um latrocínio ocorreu no bairro Cidade de Deus. Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, era a boca da noite de ontem. Tudo parecia tranquilo quando o homem foi assassinado e o acusado é o próprio vizinho. O Carlos César Machado Ferreira, de 49 anos, foi barbaramente assassinado na tarde de ontem. Isso aconteceu dentro da casa onde ele morava. Ele morava na rua São Bernardo, melhor dizendo, lá no bairro Cidade de Deus. E de acordo com informações da polícia, a vítima foi morta com 4 golpes de faca. O crime aconteceu, repito, era por volta ali de 17 horas e 30 minutos. Era a boca da noite. E de acordo com os policiais que estiveram na área, o crime aconteceu devido a um latrocínio, né? Já que a vítima teve sua casa com vários pertences roubados, inclusive a televisão da sala foi levada. A vítima já tinha feito vários boletins de ocorrência contra o vizinho dele, que costumava roubar lâmpadas do pátio da casa dele. Esse vizinho passa a ser o principal suspeito pelo crime. O rapaz estava dentro de casa e foi barbaramente assassinado. O corpo foi encontrado pelo namorado da vítima, que estava indo buscá-lo para ir à academia. E quando chegou, sempre ele chegava, encontrava por lá o namorado pronto para ir para a academia com ele. Só que dessa vez, infelizmente, ele encontrou uma cena macabra, casa revirada, a televisão foi levada e a pessoa, né, o dono da casa, assassinado a golpes de faca. O Instituto Médico Legal realizou nas últimas 24 horas 52
52 exames de corpo de delito. E essas foram as notícias da noite e madrugada. Paulo Guerra, para não dizer que não falei coisa boa, nossos ouvintes em Manacapuru fazendo contato conosco, Beto D'Angelo, Dona Laura, o Major Afrânio, alô Major Afrânio, e sua esposa Dona Marília também, ouvindo o Jornal da Manhã. É contigo, Paulo Guerra. Loteria. Vamos começar com a dupla cena, concurso 2063. Primeiro sorteio, dezenas 11, 17, 25, 41 42 e 47. Segundo sorteio, 06, 22, 25, 37 38 e 49. No primeiro sorteio, um ganhador, ele é de São Paulo, vai receber R$338.598,67. Segundo sorteio, acumulou. Aqui na concurso 5.222 também acumulou. Dezenas sorteadas 08, 10, 26, 43 e 45. A quadra saiu para 65 apostas, cada uma leva R$6.068,87. O Terno teve 5.155 apostas ganhadoras com premiação individual de R$115,07. 08, 10, 26, 43 e 45. Estes os números da quina. Agora a Lotomania concurso 2057, que está acumulada, e a estimativa de prêmio para o próximo concurso é de 11 milhões. Nesse concurso 2057, as dezenas sorteadas foram 01, 06, 24, 43, 47, 50, 56, 60, 68, 71, 75, 76, 78, 80, 82, 83, 85, 89, 97 e 98. 6 horas e 38 minutos em Manaus. Esportes. A Conmebol, Confederação Sul-Americana de Futebol, anunciou ontem o adiamento da 47ª edição da Copa América para 2021. Inicialmente, a competição estava prevista para ser realizada no período de 12 de junho a 12 de julho na Argentina e na Colômbia. A nova data do torneio já foi definida. Acontecerá entre 11 de junho a 11 de julho de 2021. A Copa do Nordeste também foi suspensa. Após reunião ocorrida ontem entre a Federação Amazonense de Futebol e os 8 clubes participantes da Série A do Campeonato Amazonense, ficou decidido que a principal competição de futebol profissional do estado e o Sub-19 serão também paralisados por um período inicial de 15 dias por conta do novo coronavírus. Após a saída de Abel Braga, a diretoria do Vasco começou a busca pelo seu sucessor. O presidente Alexandre Campelo não deu qualquer indício sobre quem será o novo comandante Cruz Maltino para a sequência da temporada. Os dirigentes têm preferência por um treinador da nova geração. Thiago Largue e Eduardo Barroca já foram mencionados antes mesmo da demissão de Abel Braga. Nesta terça-feira, a Assembleia Geral da Confederação Brasileira de Futebol aprovou de forma unânime as demonstrações financeiras da entidade referentes ao ano de 2019 com cofre cheio. Com receita total de 957 milhões de reais, o montante representa um aumento de 43,3% em relação a 2018. A CBF é hoje uma grande empresa brasileira com gestão e resultados na proporção do seu porte. Chegamos a mais de R$500 bilhão investido no futebol nacional apenas em 2019. Se considerarmos os últimos 3 anos, os valores aportados superam 1,37 bilhão, comemorou Rogério Caboclo, presidente da entidade. Últimas notícias. O dólar fechou em queda nesta terça-feira, depois de bater pela manhã em 5,08. A moeda norte-americana recuou 1,10%. negociada a R$5,0056. Já o Ibovespa fechou em forte alta de 4,85% a 74.617 pontos após o tombo da véspera. As bolsas asiáticas sofreram piora severa na reta final da sessão e os futuros de Nova York caíram significativamente, chegando a atingir a sua baixa limite, quando os negócios são suspensos temporariamente. Nesta quarta-feira, o Nikkei 225 caiu 1,68%, com destaque de baixa para as ações do SoftBank, que despencaram 11% após vir à tona informações de que o grupo estaria voltando atrás do plano de resgate de WeWork, segundo fontes da Wall Street Journal.
Em Seul, o COSP foi descendo, passou pelo nível mais baixo em 10 anos e fechou em queda de 4,8%. Em Sydney, o Standard & Poor's ASX 200 desabou 6,43%. Em Xangai, a bolsa fechou em baixa de 1,8%. O Comitê de Política Monetária do Banco Central se reunirá nesta quarta-feira e, diante da crise provocada na economia pelo novo coronavírus, os analistas do mercado financeiro prevêem que haverá um novo corte na taxa básica de juros. A Selic está em 4,25% ao ano, o menor percentual desde 1999, quando entrou em vigor o regime de metas para a inflação. Censo é adiado para 2021 por avanço do coronavírus. Segundo o IBGE, a decisão leva em consideração a natureza da coleta da pesquisa domiciliar e predominantemente presencial. Concurso com 208 mil vagas anunciado para a realização do censo foi suspenso. Cervejaria vai produzir 500 mil unidades de álcool em gel para doar a hospitais públicos. A Ambev distribuirá 5 mil unidades para cada hospital da cidade de São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília. O decano do Supremo Tribunal Federal, ministro Celso de Mello, se encontra internado em hospital em São Paulo em razão de um quadro infeccioso, informou o gabinete do ministro em nota. Segundo o gabinete, a licença médica do decano, que acabaria nesta quinta-feira, foi renovada até o dia 30 de março. Ainda não há previsão de alta. Primeiro pedido de impeachment de Bolsonaro chega à Câmara. Cabe ao presidente da Casa, Rodrigo Maia, dar seguimento à demanda do deputado distrital Leandro Graça, da Rede. Comissão mista do Congresso aprova relatório da medida provisória do contrato verde e amarelo. O programa foi lançado em novembro com o objetivo de estimular contratações. Texto precisa ser aprovado pelos plenários da Câmara e Senado até 20 de abril para não perder a validade. Bolsonaro diz que segundo teste deu negativo para coronavírus. O presidente foi submetido a novo exame na manhã desta terça-feira. Parte dos integrantes da comitiva que acompanhou Bolsonaro da viagem aos Estados Unidos contraiu o vírus. Os casos de coronavírus no Brasil. Secretarias estaduais de saúde contabilizam 349 infectados em 17 estados e no Distrito Federal. O último balanço oficial do Ministério da Saúde aponta 291 casos. Primeira morte é registrada no estado de São Paulo. Os Ministérios da Saúde, da Justiça e Segurança Pública definiram ontem os critérios para situações de quarentena e isolamento compulsórios obrigatórios. As regras já poderão ser usadas para enfrentar o novo coronavírus. Policiais poderão encaminhar pessoas a hospitais e casas mesmo sem mandado judicial. Descumprimento pode caracterizar crimes de desobediência e contra a saúde pública. O presidente Jair Bolsonaro anunciou nesta terça-feira o fechamento parcial da fronteira do Brasil com a Venezuela em Roraima. Bolsonaro informou que a medida irá prever que o tráfico de mercadorias continuará liberado. A portaria foi publicada no Diário Oficial da União no início da madrugada desta quarta-feira. Em coletiva de imprensa na tarde desta terça-feira, o Ministério da Saúde admitiu a falta de testes para a confirmação do coronavírus no Brasil e no mundo. Como resposta à demanda, a Fundação Oswaldo Cruz entregou 5,5 mil testes e promete 40 mil extras em abril, além dos outros 30 mil já disponibilizados no início deste mês. A soma passa de 75 mil. O pré-candidato democrata Casa Branca, Joe Biden, venceu as eleições primárias nos estados da Flórida e Illinois, realizadas nesta terça-feira, ampliando sua vantagem sobre Bernie Sanders para enfrentar o presidente republicano Donald Trump em novembro. Com 87% dos votos apurados na Flórida, Biden obtinha 61% contra 22% para Sanders. Bolívia decreta emergência de saúde por coronavírus e impõe toque de recolher de 12 horas. País registra 12 casos confirmados por coronavírus. União Europeia fecha todas as suas fronteiras por 30 dias. Irã fechou santuários e liberta 85 mil presos e um hotel é isolado em Portugal. Organização Mundial de Saúde recomenda não usar ibuprofeno para tratar Covid-19. Recomendação vem depois que o ministro da Saúde francês alertou contra o uso da substância com base em pesquisa publicada na semana passada. Especialistas também não aconselham o remédio. Todos os cassinos de Las Vegas fecharão suas portas por um mês por ordem do governador do estado de Nevada, emitida nesta terça-feira com o objetivo de deter a pandemia do coronavírus. O governador Steve Sisolak determinou o fechamento dos comércios não essenciais, incluindo bares, cinemas, ginásios
e restaurantes. A China deu aval para que pesquisadores iniciem testes de segurança em humanos de uma vacina experimental contra o novo coronavírus em meio à corrida para desenvolver uma imunização contra o Covid-19. Cientistas da Academia de Ciências Médicas Militares da China ligada ao Exército receberam aprovação para iniciar os ensaios clínicos em estágio inicial dessa potencial vacina a partir desta semana, informou nesta terça-feira o Diário do Povo, jornal oficial do Partido Comunista Chinês, citado pela agência de notícias Reuters. Enquanto isso, cientistas norte-americanos realizaram o primeiro teste da vacina contra o coronavírus em humanos. Autoridades de saúde dos Estados Unidos disseram que voluntários de Seattle, um dos estados mais afetados pelo Covid-19 do país, começaram a ser imunizados. As autoridades de saúde da China informaram nesta quarta-feira que pelo segundo dia consecutivo registraram apenas uma nova contaminação local por coronavírus, que se soma a 12 casos importados. O governo das Filipinas declarou o estado de calamidade por 6 meses por causa da expansão do novo coronavírus. A medida permite que o governo tenha acesso a um fundo emergencial para combater a pandemia. A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, admitiu que os líderes políticos subestimaram o perigo representado pela pandemia. A Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República informou nesta terça-feira que o governo pedirá ao Congresso Nacional para reconhecer estado de calamidade pública em razão da crise provocada pela pandemia do novo coronavírus. De acordo com a presidência, se for reconhecido o estado de calamidade, a União não precisará cumprir a meta fiscal prevista para 2020. O orçamento deste ano, sancionado pelo presidente Jair Bolsonaro, admite déficit fiscal de até 124,1 bilhões nas contas públicas. Após o governo informar que pedirá o reconhecimento, os presidentes do Senado, Davi Alcolumbre, do DEM da Amapá, e Câmara Rodrigo Maia do DEM informaram que apoiarão o pedido. Os principais jornais do país e seus destaques de capa nesta quarta-feira. O Globo do Rio de Janeiro. Morre paciente com sintomas de coronavírus internado no Hospital Icaraí, em Niterói. Folha de São Paulo. Bolsonaro diz que o novo exame aponta que ele não contraiu o vírus. O Estado de São Paulo. Panelaços contra Bolsonaro são registrados em São Paulo, Rio e Brasília. Planalto Central, Correio Brasiliense. Bolsonaro determina fechamento de fronteira com Venezuela. Valor econômico. IBGE adia censo e transfere verba para ações contra a pandemia. Estado de Minas. Teremos em torno de 20 semanas extremamente duras, diz o ministro da Saúde. Jornal do Comércio no Recife. Pernambuco tem primeiro caso de transmissão comunitária do Covid-19. Fortaleza, Diário do Nordeste. O governo prevê até prisão para quem descumprir quarentena. Porto Alegre, 0 hora. Empresário que viajou com o coronavírus de São Paulo para Porto Seguro será processado pelo governo da Bahia. Edições impressas locais do Centenário Jornal do Comércio. Restaurantes têm risco de fechar por Covid-19. A crítica. Turistas proibidos de desembarcar no Amazonas. Diário do Amazonas. DPE quer evitar corte de água e de energia. Essas foram as principais notícias de ontem e as primeiras de hoje. Termina aqui o Jornal da Manhã. Participaram desta edição reportagens José Alberto Zeguineg, J. Rai e Alberto Pellegrini. A sonoplastia de rádio foi de Itamar Jardina e Hamilton Cabral. Apresentação Eduardo Silva e Paulo Guerra. Próxima edição amanhã às 5h45.